Olá, boa noite. A nossa reportagem especial de hoje foi captada na Terra Santa, Jerusalém. Vamos trazer o turismo religioso e a convivência de múltiplas religiões da terra, de princípios sagrados, para três grandes grupos de fé: muçulmanos, judeus e cristãos. Por Jerusalém passam mais de 2 milhões de pessoas todos os anos para visitar a Cidade Velha, que comporta ainda vestígios da história antes e depois de Cristo. Você sabia que para enterrar um judeu, o cemitério do Monte das Oliveiras pode custar cerca de 20 mil euros e que não se depositam flores e sim pedras nos seus túmulos? Sabia que a Via Dolorosa, aquela das 14 estações, não é tão longa assim? E principalmente que Jerusalém é das cidades mais antigas do mundo ainda habitada? Veja conosco isso e muito mais na reportagem a seguir, captada pela jornalista Kina Santos. A cidade contém lugares cristãos antigos e por isso é bastante visitada. Peregrinos buscam a esplanada das mesquitas, o Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro, a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. A cidade é santa para judeus, cristãos e muçulmanos e o centro espiritual desde o século X a.C. A cidade é património mundial, tem sido tradicionalmente dividida em 4 quarteirões, ainda que os nomes usados hoje tenham sido introduzidos por volta do século XIX. Os bairros armênio, cristão, judeu e muçulmano. A Cidade Velha foi indicada para inclusão na lista de Património Mundial em Perigo pela Jordânia em 1982. No curso da história, Jerusalém, a cidade de Davi, foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada 44 vezes. Hoje, Jerusalém continua a ser palco de um dos maiores problemas no conflito israelo-palestiniano. A nação israelita anexou o leste de Jerusalém em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Ato, na altura, que foi condenado pela ONU, e os palestinianos querem agora declarar o leste de Jerusalém como a capital do seu futuro Estado. Depois da Resolução 478 do Conselho de Segurança da ONU, as embaixadas estrangeiras retiraram-se de Jerusalém. Apenas a Guatemala e os Estados Unidos têm embaixadas na cidade. Aí, essa bandeira que está ali flameando é uma posição da ONU, é a representação da ONU. Agora, se nós vamos para a esquerda, podem observar como vai descendo e vamos vendo como as casas vão... E cristãos. É no Monte das Oliveiras onde encontramos o maior cemitério judeu do mundo. É também o cemitério mais antigo em Jerusalém, sendo um local de enterro há mais de 3.000 anos. Profetas e pessoas comuns são enterradas nestes túmulos antigos.
Este é o cemitério do Monte das Oliveiras, muito importante para a cultura judaica. Para ter uma ideia, arranjar um túmulo neste lugar custa qualquer coisa como 20 mil euros. Segundo a tradição judaica, o Messias ainda não chegou. Então eles preferem gastar, serem enterrados neste lugar, porque têm certeza que o Cristo vai passar por aqui. Os cemitérios judaicos refletem valores sociais e religiosos muito profundos. Num primeiro olhar, as estruturas parecem minúsculas para adultos, mas a verdade é que não são tão pequenas quanto parecem. Milhares de túmulos estão neste lugar. As construções vão tomando aos poucos o lugar da vegetação e se vê mais túmulos do que as próprias oliveiras. Cada tumba é revestida de pedra, a maioria em mármore e pedra caliça, a pedra que é explorada em Jerusalém e reveste a maioria dos edifícios e vivendas em Israel. Dá um ar rústico a tudo. O costume judeu leva a que sejam deixadas pedras e não flores nos túmulos. E isso tem um significado especial. É que na cultura do povo judeu, as pedras significam marcadores de lugares importantes. As pedras também servem como objetos de boas-vindas aos visitantes e como lembretes de que os entes queridos não são esquecidos. A jornalista Mália Maposse fez parte do primeiro grupo de jornalistas africanos de expressão portuguesa a ser convidado pelo governo israelita e, dentre as muitas atividades lúdicas, fez parte o turismo religioso. Eu também participei. No total éramos 13, de Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Fora o calor, que é intenso, acredito que dá para perceber que estou aqui a franzir a testa, mas é uma experiência extremamente abençoadora. Aqueles que são cristãos certamente vão concordar comigo, podemos pisar a Terra Santa, saber por onde Jesus andou, de onde ele virá, conhecermos as tumbas de figuras da Bíblia, é uma experiência única. É uma experiência única. A Bíblia, ela vem à vida diante dos nossos olhos. It depends, because of the corona. Depois do coronavírus e do 7 de outubro, as pessoas têm medo de vir a Israel, mas vêm dos Estados Unidos. Sabe, 3 das maiores religiões nasceram aqui, então as pessoas vêm para visitar, sobretudo cristãos evangélicos, de África, da Nigéria especialmente. Vêm mais de 20 mil pessoas da Nigéria todos os anos. From Nigeria, a lot. Eu estou a descobrir coisas que já vinha ouvindo há muito tempo, e sobretudo essa questão da religião que me toca bastante, e a história é muito interessante. Eu sou muçulmano de confissão religiosa e lembro muito bem, o meu avô me falava deste sítio onde um guia acabou de explicar que o profeta Maomé tanto teve que ser da Arábia Saudita, vir até aqui para depois ter acesso a Deus e tal. Agora vivendo aquilo assim ao olhos nu, é uma experiência para ser. Fiquei na expectativa de conhecer Israel, não é? Tudo vale a pena ser um pequeno. Pela sua história, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista religioso, e tradição bastante. Andava para aqui e eu sinto-me bastante confortável. Chegamos ao pico do monte e a zona chamada Bairro Muçulmano, mas os símbolos cristãos não desaparecem. Olha aí a cruz do lado. A primeira paragem é a entrada do bairro, na Porta dos Leões, onde a história determina que foi o lugar onde Santo Estevão, o primeiro mártir, foi morto. Ele era um dos discípulos de Jesus. A porta de Sião, ela vai para o Monte Sião. A porta de Jaffa vai em direção a Jaffa. A porta de Damasco em direção a Damasco. Mas a porta dos leões não vai para um local com leões, senão que tem aqui os leões gravados. E a porta do lixo, que nós vamos estar saindo mais tarde,
é por onde o lixo drenava para fora de Jerusalém. Chegou de aprender um pouco mais sobre a Terra Santa, Jerusalém? Na segunda parte teremos mais conteúdos para lhe oferecer. Por isso, esteja deste lado, voltamos depois de um breve intervalo. Até já. Renovados votos de boa noite. Bem-vindo à segunda e, por sinal, à última parte da nossa reportagem especial de hoje sobre Jerusalém. A Terra Santa tem a particularidade de abrigar diversos traços culturais e étnicos. Cada povo que passou por lá deixou vestígios na arquitetura da região, sobretudo na Cidade Velha. Vamos ver como aquele pedaço de terra está a ser preservado e o respeito pela diferença religiosa. Traremos também a Basílica do Santo Sepulcro, o túmulo de Jesus. Contam uma história. Locais que, por conveniência, são atribuídos a factos não comprovados, como esta casa, onde se diz ter nascido a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Mas os historiadores não concordam com este facto. Maria terá nascido em Belém e não em Jerusalém. Mas são factos ainda por pesquisar. O chão não é 100% o mesmo que o da época de Cristo. Entretanto, foi muito semelhante há muitos anos. A calçada foi feita em pedra pura. Para os peregrinos, o maior inconveniente do bairro muçulmano e dos outros bairros são as viaturas e motas que circulam por aqui e que atrapalham a caminhada da fé. A rua é longa e vai dar a Via Dolorosa, aquele troço por onde Jesus fez o périplo com a cruz e caiu diversas vezes. É uma rua bem difícil de subir e descer, com mochilas e pastas comuns. É inimaginável fazer este traçado com um touro de madeira às costas. A Via Dolorosa é um troço de 700 metros, mas os peregrinos têm sempre a sensação de que têm mais de 1 quilómetro, pelo calor intenso, pelas subidas e descidas íngremes e, mais do que isso, pelo cansaço da caminhada. Neste troço há 14 estações, as mesmas marcadas na Bíblia e preservadas pela história. Preservadas parcialmente. Hoje as ruas estão inundadas pelo comércio, sobretudo religioso, com terços, incensos, lenços e muitos outros objetos de devoção. Na rua encontramos um pedaço de chão cercado. Os antropólogos confirmaram ser o chão original e por isso está devidamente preservado. Nós estamos agora na rua mais antiga de Jerusalém. Rua movimentada de turistas, de cristãos, judeus, muçulmanos. Na quinta estação, Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. E Cristo pode ter se encostado à parede. Nesta pedra, Jesus terá colocado a sua mão e os peregrinos que passam por aqui fazem o mesmo. Então estou a pôr a mão aqui por toda a equipa da Rede Girassol. Na oitava estação, a rua fica ainda mais apertada e inclinada. Cruzamos o bairro muçulmano e encontramos o bairro cristão, com vestígios de muitas civilizações, sobretudo a romana. Afinal, os tributos aos diferentes impérios que passaram por aqui eram pagos com terras, e nas terras cada um deixou um pouco do seu sal arquitetônico. Depois de muitas marchas, metade do grupo está exausto. O calor era intenso neste dia e a pausa foi obrigatória. Mas estávamos mesmo a um palmo da Basílica do Santo Sepulcro, lugar de visita obrigatória, frequentado por cristãos católicos e ortodoxos, cada um com a sua procissão, no mesmo espaço, com a tolerância e o respeito devidos.
Sarida? Sarida. My name is Lejo. Leje and Sarida, you come from where? India. I am here in 10 years. And it was 1 year. 1 year. And always you come here? Yes. What for? Sunday. Only on Sundays? In Jerusalem, somebody is working. They are getting 6 hours in this Sunday holiday. É um local extremamente apertado e do teto baixo, e só podemos entrar até 4 pessoas por vez. De joelhos, dá para derramar a fé e a devoção no cristianismo que todos professamos. O túmulo tem um cheiro intenso a incenso e está muito arrumado. Mesmo no escuro, reluz com a prataria nas prateleiras. Não devíamos ter filmado o interior. Descobrimos isso depois. Por respeito, deixamos o lugar. E fomos à zona onde o corpo de Cristo foi preparado para o túmulo. A pedra ainda é mantida até os dias de hoje. No passado, tudo isso era uma pedreira e depois se transformou num cemitério e, muito mais tarde, em local de culto e adoração. Falta dela. Diferente de outros pontos de atração de turismo religioso aqui em Jerusalém, o Muro das Lamentações ainda registra algum fluxo de pessoas. Turistas de todos os pontos do mundo vêm aqui professar a sua religião, mas não importa a religião. O que importa aqui é a fé. Mulheres para um lado e homens para o outro. Quem sai do muro anda de costas para não dar costas à sorte e à bênção. E não dispensam lavar as mãos e o rosto neste lugar. E, claro, matar a sede. Afinal, este calor de mais de 38 graus, com a sensação térmica de mais de 40, não é para todos. Mas o deserto é assim mesmo. E Jerusalém é a porta de entrada e saída de milhares de peregrinos todos os dias.